caríssimos colegas de trabalho, pesados servidores públicos, estamos vivendo esse período de pandemia. Em razão disso, a dificuldade de nos encontrarmos presencialmente. A SF está disponibilizando essa videoaula como parte de nosso treinamento de execução patrimonial. O intuito é ajudá-los no dia a dia, na execução das atividades junto ao setor de patrimônio e ao setor contábil. Para aqueles que não me conhecem, o meu nome é Alexandre André dos Santos. Eu trabalho com consultoria contábil para a área pública, sou professor de contabilidade pública, exerço a minha profissão desde o final da década de 80. Diante da dificuldade de nos encontrarmos presencialmente, hoje iremos trabalhar, através dessa videoaula, parte da nossa apostila, parte do nosso treinamento de gestão patrimonial para a área pública. Iremos falar referente à depreciação. Se verificarmos a norma brasileira de contabilidade, a 16.9, ela menciona o conteúdo depreciação. A depreciação é conceituado como a contabilização da desvalorização, ou seja, do desgaste natural ao longo do tempo, que sofre então essa desvalorização o valor original dos bens públicos. Quando eu compro, por exemplo, um veículo e fico um ano utilizando esse veículo, no final daquele exercício, o valor ele é desvalorizado. Ele é desvalorizado do valor original em razão do seu uso. Isso é em razão da depreciação. Essa depreciação é utilizada nos bens tangíveis. Os bens patrimoniais tangíveis são aqueles bens que a gente consegue apalpar, consegue pegar. Então, no registro da redução do valor dos bens pelo desgaste ou pela perda de utilidade por uso, ou em razão da natureza, ou quando o bem se torna obsoleto. Então isso, a gente registra essa variação patrimonial através dessa depreciação. Esse desgaste, essa depreciação, ela ocorre em um período. E esse período é o que a gente conceitua de vida útil do bem. A vida útil do bem, então, é o tempo definido ou estimado tecnicamente, durante o qual espera obter fluxos de benefícios futuros de um ativo. O que seria isso? Quando o poder público adquire um bem patrimonial, espera-se que aquele bem patrimonial lhe dê um fluxo de benefício futuro. Se está adquirindo um veículo, esse fluxo de benefício será a facilitação na questão do transporte, o atendimento na área onde está alocado aquele bem, ou seja, aquele veículo. Então, durante um período, aquele bem ele é utilizado e ele vai ser desgastado. Então, tecnicamente, o órgão público ele vai pegar e vai definir esse período. Esse período, então, é a vida útil do bem. Esse fluxo, então, de benefício no setor público, eu vou dar um exemplo, como está aí no nosso slide. O setor público, então, faz a aquisição de um veículo ambulância. A depreciação se dá até a perda da utilidade desse veículo pelo uso, sendo que durante o uso, esse bem vai oferecer ao órgão público benefício referente ao transporte, referente à assistência à saúde, etc. A depreciação, para a gente definir
a vida útil do bem em depreciação, nós precisamos definir esses seguintes fatores. Então, são fatores que devem ser considerados para a gente definir a vida útil de um bem patrimonial. O primeiro fator para a gente definir a vida útil de um bem patrimonial é a capacidade de geração desses benefícios futuros. Se um bem vai perdendo a capacidade de gerar esse benefício futuro, ou se o bem deixa de gerar esse benefício futuro, essa qualificação, isso aí a gente tem que colocar na balança para estar definindo a quantidade de vida útil. Outro fator interessante é o desgaste desse bem em razão do uso operacional. Se eu tenho um veículo ambulância, como no exemplo, e ele é utilizado, por exemplo, em 8 horas diárias, a vida útil às vezes vai ser um período maior. Se eu utilizo esse veículo em 16 horas ou 24 horas por dia, é o chamado de depreciação acelerada, a vida útil desse bem vai ser menor. Outro fator interessante que precisamos definir é a questão se o bem é obsoleto, né? Se ele é arcaico, se ele não é usado mais. Hoje vivemos no meio da tecnologia, onde um bem que é adquirido, passa 2, 3 anos, ele já está fora de mercado. Então são fatores interessantes, importantes, que precisam ser considerados para se definir a vida útil desse bem. Falando de depreciação ainda, eu trouxe aqui algumas curiosidades, como resumo dessa videoaula. Uma das curiosidades é que a depreciação, ela inicia-se quando o bem está disponível para uso. Então o poder público foi lá, ele contabilizou através da nota de empenho a intenção desse bem, de aquisição desse bem. Fez as cotações de preço para não ferir o princípio da impessoalidade, fez a licitação ou a dispensa conforme a legislação atual. A pessoa entregou aquele bem patrimonial, liquidou a nota de empenho, então incorporou aquele bem patrimonial no inventário. A partir daí, esse bem já está disponível, e estando disponível, já se inicia a depreciação. Outra curiosidade é que a depreciação, ela não cessa quando o bem se torna ocioso ou quando é retirado do seu uso normal. Então, eu estou utilizando aquele bem. Em algum momento, a demanda ali não está para aquele bem. Eu parei por um período determinado aquele bem. Aquele tempo que o bem está parado, não está sendo usado, eu não vou parar a depreciação. O bem continua sendo depreciado mensalmente. Outra curiosidade é a depreciação, que ela não cessa quando o bem está em manutenção ou em reparação. Eu peguei um bem patrimonial, um computador, levei aquele computador para assistência técnica, ali ficou um mês e meio na assistência técnica. A depreciação mensal ocorrerá normalmente, a depreciação não vai cessar enquanto o bem estiver em reparação, enquanto o bem estiver no conserto. Outra curiosidade é no caso da reavaliação do bem. Se o bem ele muda de valor, se ele é feita uma reavaliação, o valor da depreciação precisa ser reparado também, precisa ser recalculado. Não dá para se falar da continuidade dos valores em depreciação, uma vez que esse bem foi reavaliado. Outra curiosidade é a questão da depreciação dos bens imóveis. Deve ser calculado exclusivamente no custo de produção, sempre deduzindo desses bens imóveis o valor do terreno. Iremos ver aí mais para frente que o terreno não tem necessidade de depreciar, ele não é um bem depreciável.
O que se deprecia é a instalação do imobilizado, é o prédio, é a casa. Não estão sujeitos à depreciação. Os bens móveis de natureza cultural, as obras de arte, os documentos. De repente a gente chega aí em um determinado órgão público, tem ali um quadro com uma foto antiga da cidade, às vezes pintado por um cidadão que ali morou, tem um valor estimativo aquela obra de arte. Não há de se falar em depreciar aquele quadro. A mesma coisa ocorre com os documentos, às vezes documentos históricos do município. A gente não vai depreciar esses tipos de bem. Outro tipo de bem que não está sujeito à depreciação é o bem de uso comum de vida útil indeterminada. Eu tenho um riacho, uma cachoeira no município, eu tenho ali um lago. Aquela vida útil daquele bem é indeterminada, não tem como se falar em depreciação. Uma mina de água, animais destinados à exposição ou à preservação lá da espécie. Se o órgão público tem esses tipos de animais, nós não vamos depreciar esses tipos de animais. E os terrenos rurais e urbanos, todos os terrenos rurais e urbanos não estão sujeitos à depreciação. Com isso, com essas definições, a depreciação, ela precisa ser reconhecida como um decréscimo patrimonial. É uma variação patrimonial diminutiva. Então, este valor deve ser apurado mensalmente e deve ser reconhecido nas contas de resultados do exercício. Então, todo mês, os serviços de contabilidade, através das informações lá do setor de patrimônio, deverá contabilizar mensalmente, então, os valores correspondentes a esse desgaste patrimonial, a essas depreciações. Vamos falar um pouquinho sobre valor residual ou sobre valor contábil líquido. É o montante que o órgão público espera, com razoável segurança, obter por um ativo no final da sua vida útil, deduzidos os gastos esperados, para alienação. Então, quando eu tenho um bem patrimonial, eu tenho o valor contábil bruto, o valor original do bem. Dentre esse valor original do bem, é definido o valor depreciável e é definido o período onde esse valor depreciado será colocado ali no valor original do bem, de modo a desvalorizar e chegar ali no resultado. Esse resultado é o valor residual. Esse resultado é o valor líquido contábil. O órgão público precisa normatizar qual o método de depreciação que vai utilizar ao longo do exercício. Existe hoje três métodos de depreciação. O primeiro que nós iremos ver daqui a pouco é a depreciação pela soma dos dígitos, depois a de linha reta, ou seja, cotas constantes, e depois das unidades produzidas. Essas demonstrações contábeis, principalmente a demonstração das variações patrimoniais, devem divulgar uma nota explicativa. Então o contador ele vai fazer uma nota explicativa, colocando ali na nota explicativa qual o método de depreciação utilizado, a vida útil, a taxa utilizada, o valor contábil bruto e o valor contábil líquido e a depreciação, o valor depreciável. Se houve mudança nas estimativas dos valores residuais, do valor contábil líquido, da vida útil
do método de depreciação dessas taxas que serão utilizadas. Então, lá no demonstrativo das variações patrimoniais, o contador faz essa nota explicativa, explicando essas variações, explicando essas consequências através da depreciação patrimonial. Vamos falar um pouquinho sobre a depreciação de soma dos dígitos. Essa depreciação, esse método de depreciação, ele resulta em uma taxa decrescente durante a vida útil do bem. Então esse método, por muitos técnicos aí da nossa área, é considerado o método mais adequado, porque representa o tipo de depreciação mais próximo da realidade. Ou seja, nos primeiros anos de utilização do bem patrimonial, a desvalorização é maior, e nos últimos anos da depreciação do bem patrimonial, essa desvalorização ela é menor. Isso ocorre na realidade. Vamos pensar na aquisição de um veículo para o órgão público. A gente vai lá na concessionária, adquire aquele veículo através de uma licitação pública. No primeiro ano de uso daquele veículo, a desvalorização daquele bem é muito maior do que o último ano de vida útil. E isso a gente só vai perceber se utilizar no âmbito daquele órgão público a depreciação pelas somas dos dígitos. Existe um exemplo aí, vamos imaginar um órgão público que pretende realizar uma depreciação utilizando-se a soma dos dígitos. E o valor bruto contábil desse bem, o valor original do bem, é de R$2.000. E foi determinado que o valor residual, o valor contábil líquido desse bem, seria de R$500. Ou seja, o valor a ser desgastado, o valor depreciável, seria então de R$1.500. Foi colocado também nesse exercício que a vida útil desse bem é de 5 anos, conforme a política desse órgão público. Para trabalharmos com somas dos dígitos, precisamos recordar uma matéria que chama números triangulares. Essa matéria é estudada a partir do 6º ano do ensino fundamental. Imagino eu, a maioria de vocês, colegas de trabalho, já faz um tempinho, que nós estudamos aí o 6º ano do ensino fundamental, naquela época chamada de 5ª série. Mas a gente vai precisar relembrar essa matéria para podermos estudarmos essas somas dos dígitos. Nós temos aqui um triângulo, se considerarmos os quadradinhos mais escuros. Então, do lado esquerdo, nós temos aí o numeral 1, 2, 3, 4 e 5. O enunciado do exercício não era 5 anos de vida útil. O número 1 representa o primeiro ano de vida útil. 2 anos de vida útil, 3 anos de vida útil, 4 anos de vida útil, 5 anos de vida útil. Cada numeral desse é o numerador da fração, ou seja, é a parte de cima da fração. Então, o número 1 fica inteiro. Se a vida útil desse bem for apenas 1 ano, o número 2, se a vida útil desse bem for em 2 anos, o numerador maior da fração seria o número 2. Se um bem patrimonial estivesse, segundo a política da entidade, 3 anos de vida útil, o numerador maior, o numeral maior no numerador da fração seria o número 3. Vamos imaginar se, segundo a política da entidade, a vida útil de determinado bem fosse 4 anos de vida útil. O numeral 4 seria o maior número constante na parte de cima da fração, ou seja, no numerador da fração.
No nosso exemplo, a vida útil é de 5 anos, está lá no contexto para a gente resolver. Então, a parte de cima da fração, o numerador maior, é o número 5. Então, o numerador da fração, o número maior seria 5. Ou seja, no primeiro ano de vida útil, se for soma dos dígitos, vai desgastar 5 partes. No segundo ano de uso, vai desgastar 4 partes. No terceiro ano, 3 partes. No quarto ano, 2 partes. E no último ano de uso, 1 parte. Se observarmos agora o lado direito da figura, nós temos ali o numeral 1. E em cima, quadradinho, ele deixou de ser cinza e passou a ser verde. É um quadradinho. Então, a depreciação em 1 ano, então o numeral 1 seria o denominador da fração, a parte de baixo da fração. Se o bem fosse desgastado, depreciável, em 2 anos de vida útil, então a figura já vai pintar 3 quadradinhos. Um quadradinho do numeral 1 de 1 ano e 2 quadradinhos do numeral 2 de 2 anos. Então a parte de baixo da fração deixa de ser inteiro e passa a ser terço. Vamos imaginar se a vida útil do bem fosse 3 anos. Então está pintando lá o quadradinho de verde, ó. Um quadradinho no primeiro ano, 2 quadradinhos no segundo ano e 3 quadradinhos no terceiro ano de vida útil. Se eu conto os quadradinhos, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então o denominador da fração, a parte de baixo da fração, vai ser sexto. Imaginando que a vida útil do bem fosse 4 anos, então está pintando os quadradinhos de verde aqui. Então nós temos ali no primeiro ano um quadradinho, 2 no segundo ano, mais 3 no terceiro ano, mais 4 no quarto ano. Então se eu somo um quadradinho do primeiro ano, mais 2 quadradinhos do segundo ano, 3, mais 3 quadradinhos do terceiro ano, 6, mais 4 quadradinhos do quarto ano, 10 quadradinhos pintados. E esse 10 vai para a parte de baixo da fração. O denominador então ali seria 10, seria décimo. O nosso exercício está enunciando lá 5 anos de vida útil. Sendo 5 anos, a nossa figura será pintada os quadradinhos. Lembrando que até o quarto ano de vida útil era 10 quadrados pintados de verde. Nós vamos pintar mais 5 quadrados, porque é 5 anos. Então o numeral 5, 5 quadrados. Então somado 10 quadrados por 5, seria 15 quadradinhos. Então esses 5 anos, esses 15 quadradinhos, seria a parte de baixo da fração. Seria o denominador da fração. Continuando, vamos imaginar que cada quadradinho desse fosse um pedaço de bolo. Quando a gente come 5 pedaços de bolo, e quando a gente come 2 ou 1 pedaço de bolo, naquele ano, naquele período, onde a gente utiliza-se de 5 pedaços de bolo, a gente está ficando com a maior parte. Então, o valor depreciável, o valor a ser desgastado do bem, ele é maior quando eu pego as 5 partes, os 5 quadradinhos lá. Então, no primeiro ano, eu sempre vou no 5, no maior número do numerador da fração, e vou voltando. No primeiro ano, 5. No segundo ano, 4. No terceiro ano, 3 pedaços. No quarto ano, 2 pedaços. E no último ano, 1 pedaço. Então, o denominador da fração é sempre 15. Aonde saiu esse 15? Da soma dos quadradinhos. Número 1, de 1 ano. Número 2, de 2 anos, 3.
mais 3 do terceiro ano, 3 com 3, 6, mais 4 do quarto ano, 6 com 4, 10, mais 5 do quinto ano, 10 com 5, 15 avos. O primeiro ano, então, são 5 partes. O segundo ano, então, são 4 partes. O terceiro ano seria 3 partes, 3 quinzeavos. O quarto ano seria 2 partes, 2 quinzeavos. E o quinto e último ano, conforme o nosso exercício, seria uma parte, 1 quinzeavos. Para facilitar o entendimento, tem um outro método aqui. Vamos imaginar aquele quadradinho lá em azul. É de 1 ano de vida útil. No segundo ano eu tenho 2 quadradinhos em azul, que somado com o 1 do primeiro ano vai ficar com 3 quadrados pintados em azul. O terceiro ano, então, de vida útil, eu vou ter 3 quadradinhos, né, até o azul ali. Se somado com 3 até o segundo ano de vida útil, eu vou ter 6 quadrados. No quarto ano de vida útil, eu vou ter mais 4 quadradinhos até o quadrado azul. Que somado com 6 quadrados até o terceiro ano de vida útil, eu vou passar a ter 10 quadrados. No quinto e último ano, conforme o nosso exercício, eu vou ter 5 quadrados até o quadrado azul, que somado com os 10 quadrados até do quarto ano da vida útil, eu vou passar a ter 15 quadrados. Então esse 15 aqui é a parte de baixo da fração, é o que a gente chama de denominador. E essa parte de cima aí, ó, da fração é o numerador. Essa figura foi proposta aqui para justamente mostrar a parte de cima, numerador, a parte de baixo, denominador. Qual parte aqui que é maior? É 1 quadrado ou 5 quadrados? Lógico que é o 5 quadrado. Portanto, essa partinha aqui equivale à fração do primeiro ano de uso, ou seja, 5 quinzeavos. Essa linha aqui, penúltima linha, equivale à depreciação do segundo ano de uso, ou seja, 4 quinzeavos, e assim por diante. 3 quinzeavos para o terceiro ano de uso, 2 quinzeavos para o quarto ano de uso, e 1 quinzeavos para o quinto ano de uso. Se a gente pegar a parte de cima da fração e somar, vai dar 15, vai dar o inteiro do valor depreciável, ou seja, 1 mais 2, 3. 3 mais 3, 6. 6 mais 4, 10. 10 mais 5, 15. Ainda tem uma outra maneira da gente estar explicando. Uma vez sabendo que é 15, vamos imaginar se a gente tem uma pizza com 15 pedaços iguais. Esse 15 aqui quer dizer que é o denominador da fração, é a parte de baixo da fração. Nós vamos pegar uma parte dessa pizza e vamos utilizar no primeiro ano de vida útil do bem. 5 pedaços. E agora eu venho na numeração do 5 até o 1. No segundo ano de vida útil, eu vou pegar 4 pedaços da pizza. Vou desvalorizar o bem em 4 pedaços. No terceiro ano de vida útil do bem, eu vou desvalorizar em 3 pedaços. No quarto ano de vida útil, eu vou desvalorizar em 2 pedaços. E no quinto e último ano de vida útil, eu vou desvalorizar em 1 pedaço. Vamos relembrar então o enunciado do nosso exercício. Uma entidade pretende realizar depreciação de um bem utilizando o método da soma dos dígitos.
O valor bruto contábil é de R$2.000. Foi determinado o valor residual, o valor líquido contábil de R$500. O valor depreciável é R$1.500. A vida útil do bem é determinado que seria 5 anos, conforme a política desse órgão público. Então vamos aos cálculos. Nós temos ali o ano de vida útil, a depreciação do cálculo, a depreciação mensal, a depreciação acumulada, o valor líquido contábil em reais. Então, o valor bruto do bem, o bem foi adquirido por R$2.000. O valor líquido contábil, o valor residual, segundo a política do órgão público, é a gente chegar a R$500. Então, o valor a ser depreciável seria 2.000 menos 500, seria R$1.500. Lembra que no primeiro ano de uso, nós vamos pegar 5 pedaços da pizza, 5 15avos. Então, eu vou pegar o R$1.500, que seria 2.000 menos 500. A gente divide pela parte de baixo da fração, divide pelo denominador e multiplica pela parte de cima da fração, multiplica pelo numerador. 1.500 dividido por 15, R$100. Vezes 5, 500. Então, a depreciação é R$500. R$500, vou pegar o 2.000 e vou tirar o R$500, que é a depreciação anual do primeiro ano. Então vai ficar com R$1.500. Vamos imaginar o segundo ano de vida útil do bem. Seriam os 4 pedaços de pizza. Então eu pego os mesmos R$1.500, que é o valor depreciável. Vou dividir por 15, acho R$100. Vou multiplicar por 4, acho R$400. Então, R$500 no primeiro ano, mais R$400 no segundo ano. Deu R$900 de depreciação acumulada nos 2 anos. Então, os 2.000 menos os 900, o valor naquele momento do bem é R$1.100. No terceiro ano de vida útil do bem, seria 3 15avos. 1.500 dividido por 15, 100 vezes 3, 300. 300 mais R$900 da depreciação acumulada seria 1.200. 1.100 de menos 300, 800, ou 2.000, né? Que é o valor original do bem menos 1.200, também dá os 800. No quarto ano de vida útil do bem, eu vou pegar os 1.500, dividir por 15 e multiplicar por 2 pedaços lá da pizza, daria 200. 800 menos 200, 600. No quinto ano de vida útil do bem, eu pego 1.500, divido por 15, vou dividir por 15 e multiplicar por 1 é 100. 600 menos 100, 500, que é o valor residual. Na tabela aqui, ó, essa coluna está com um valor mensal, mas não é. Essa coluna aqui é valor anual. Para a gente calcular a depreciação mensal, cada valor desse aqui, ó, que é anual, o setor contábil, o setor de patrimônio, precisa dividir por 12 e ter o valor do duodécimo. 500 dividido por 12 é o valor da depreciação mensal. 400 dividido por 12 é o valor da depreciação mensal. E assim por diante, 100 dividido por 12 é o valor da depreciação mensal. Apesar da demonstração estar nessa coluna aqui, ó, como se fosse valor mensal, esse valor aqui é valor anual. O valor mensal ele é constituído por cada valorzinho desse aqui, dividido por 12. Iremos agora falar sobre depreciação das cotas constantes. O exercício é o mesmo. O órgão público, utilizando o método das cotas constantes, adquiriu ali um bem patrimonial no valor de R$2.000. Esse é o valor bruto contábil.
foi determinado um valor residual, um valor contábil líquido de R$ 500. Então o valor depreciável é R$ 1.500. A vida útil é o mesmo 5 anos, conforme a política da entidade. Então nós vamos calcular aqui, por questões didáticas, o valor anual. Lembrando, para calcular o valor mensal, é só dividir por 12 o valor anual. Eu tenho um valor bruto contábil em R$ 2.000. Então, eu preciso chegar no valor líquido, no valor residual, no valor de R$ 500. Então, o valor a depreciar seria 1.500, ou seja, 2.000 menos 500. Se a vida útil são 5 anos, eu pego 1.500 e vou dividir por 5. Eu vou encontrar um valor de R$ 300. É cota constante porque, independentemente do ano de vida útil que eu estiver, a desvalorização será o mesmo valor. 1.500 dividido por 500. 1.500 dividido por 5 anos de vida útil. R$ 300 por ano. 300 dividido por 12 é o valor da depreciação no mês. Então, no primeiro ano de vida útil, eu vou desvalorizar R$ 300. No segundo ano, 300. No quarto ano, 300. No terceiro ano, 300. No quinto ano, 300. Então, olha lá. O bem custa 2.000, menos 300, 1.700. Menos 300 no segundo ano, 1.400. Menos 300 no terceiro ano, 1.100. Menos 300 no quarto ano, 800. Menos 300 no quinto ano, 500. Se observarmos, esse método, operacionalmente, ele é mais fácil. Mas devemos lembrar que estamos hoje utilizando ferramentas operacionais, ou seja, sistema de informática. Esses cálculos, eles são realizados automaticamente pelo sistema. Cabe a nós, técnico, apenas conferir esse cálculo. Então precisa pegar, juntamente com a comissão de patrimônio, os diretores do setor de patrimônio, o corpo técnico contábil, o gestor, e verificar qual o método melhor a ser utilizado naquele órgão público. Lembrando que é considerado pelas maioria dos técnicos contábeis o método da soma do dígito, o método que representa melhor a realidade patrimonial. Iremos agora falar um pouquinho sobre o método unidades produtivas. O exemplo é o mesmo. O órgão público pretende realizar a depreciação do bem utilizando pelo método das unidades produzidas. O valor bruto contábil do bem é R$ 2.000. Foi determinado que o valor residual é os mesmos R$ 500, ou seja, o valor que vai depreciar é 1.500. A vida útil do bem é determinada pela capacidade de produção. A capacidade de produção, 5.000 unidades, serão 625 unidades ao ano. Conforme a política da entidade, assim, a taxa de depreciação ao ano é de 9,375%, ou seja, R$ 187,50 por ano. Então, por questões didáticas, a gente vai fazer a depreciação anual. Para achar a depreciação mensal é pegar o valor anual e dividir por 12. Então, vamos aos cálculos. Nós temos um resumo aqui. O valor bruto contábil, valor original do bem, 2.000. O valor depreciável, R$ 1.500. Então o valor líquido contábil seria 500, 2.000 menos 500, menos 1.500, daria os R$ 500. A capacidade de produção anual seria 625 unidades. A vida útil do bem, conforme a capacidade de produção, seria de 8 anos, porque se pegar 5.000 unidades, sendo a produção anual 625 unidades, é só pegar 5.000 dividido por 625, teríamos um resultado igual a 8, então 8 anos de vida útil.
O valor estimado por unidade é 30 centavos. Nós pegamos aqui R$ 1.500 e vamos dividir por 5.000 unidades, que é o projeto inteiro, seria 30 centavos cada unidade. Semelhante à soma das cotas constantes. Nós temos aí o valor bruto contábil de 2.000 e vamos chegar ao valor líquido contábil de R$ 500. Então, sabendo que é 30 centavos cada unidade e sabendo que a capacidade anual, conforme proposto aí no exercício, é de 625 unidades, 625 unidades vezes 30 centavos dá um valor depreciável anual de R$ 187,50. Agora ficou fácil. A depreciação é semelhante à depreciação das cotas constantes. No primeiro ano, R$ 187,50. No segundo ano, R$ 187,50. No terceiro ano e seguinte, R$ 187,50. Até o oitavo ano. Então nós temos R$ 2.000, que é o valor bruto contábil, e vamos diminuindo R$ 187,50 por ano. Foi para R$ 1.812,50. Menos R$ 187,50, R$ 1.625. Foi para R$ 1.437,50. Foi para R$ 1.250. Menos R$ 187,50 no quinto ano de uso de vida útil, foi para R$ 1.062,50. Menos R$ 187,50, igual aos demais anos, R$ 875. No sétimo ano de vida útil, R$ 875, menos R$ 187,50, R$ 687,50. E no oitavo ano de vida útil, R$ 687,50, dividido menos R$ 187,50, R$ 500, que é o valor líquido contábil. Se verificarmos o MCASP, que é o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, lá no item 553, aspectos práticos da depreciação, lá diz que a depreciação deverá ser realizada mensalmente em cotas que representam 1/12 da taxa. Muito importante. O setor de patrimônio deveria mensalmente passar uma folha de variação patrimonial, e essa folha de variação patrimonial, como se fosse a folha de RH lá dos servidores, o setor contábil iria receber esse documento assinado pelos responsáveis do setor de patrimônio, aonde iria identificar ali de maneira individual. Aqui ainda fala aqui embaixo, ó, o valor depreciário deve ser identificado individualmente, item a item, porque às vezes pode ter bens similares, né, com taxas de depreciação diferentes. Então, todo mês o setor de contabilidade recebe o setor de patrimônio. Cadê a folha das variações patrimoniais? Cadê a folha de depreciação? Vai pegar aquela depreciação, vai ter o valor total, e o setor contábil precisa contabilizar o valor da depreciação daquele mês. Volto a lembrar que estamos hoje na era da informática. Não há de se falar no ano 2020 de órgão público, municipal, estadual, federal, que não esteja informatizado. Até porque as prestações de contas locais, dos tribunais de contas do Estado, as prestações de contas de convênio, as prestações de contas da União, requer que esse órgão público seja informatizado. O que precisamos conceituar que o sistema de informática é um facilitador, é uma ferramenta. Nós, técnicos contábeis, nós precisamos entender o conteúdo. Essa é a razão dessa videoaula, de modo que com o nosso conhecimento possamos contextualizar, possamos questionar, argumentar com os sistemas de informática, com os técnicos lá da informática, o tipo, o método de depreciação, o valor calculado, o arredondamento, o relatório mensal, a nota explicativa e muitos outros documentos. Gostaria de agradecer de estar até aqui comigo nessa videoaula, lembrando
que essa videoaula é um trechinho do nosso treinamento que presencialmente e sempre estamos dando aqui no escritório, na SF Auditoria. Na hora que resolver essa situação do Covid-19, dessa pandemia, será um prazer poder recebê-lo aqui em nossas instalações. Desde já, eu, Alexandre, em nome de toda a equipe SF, desejo a você, caro colega de trabalho, caro servidor público, sucesso nas suas atividades cotidianas. Obrigado.